Olha, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o delegado substituto da Receita Federal, Eudimar Alves. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os telespectadores ouvintes. Obrigado pela presença. Vamos falar do imposto de renda, das declarações do imposto de renda ano 2013. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós. Qual é a avaliação da Receita sobre o movimento dos contribuintes até esta sexta-feira? Lembrando que vai até o dia 30 de abril o prazo. Amadeu, o movimento ocorre dentro de absoluta tranquilidade dentro do estado do Piauí e em um ritmo absolutamente esperado também, né? É normal realmente essa intensificação do ritmo de entrega das declarações ocorrer nas últimas semanas, né? E um registro disso é só exatamente medir a quantidade de declarações entregues nessas últimas 24 horas. Então, hoje nós temos, até antes de vir aqui para o estúdio, já tínhamos mais de 125 mil declarações entregues em todo o estado do Piauí para uma previsão de 180 mil. Né? Apesar de a gente imaginar que ainda esteja um pouco longe, ontem nós tínhamos apenas 115 mil declarações entregues nesse mesmo horário. Então, em um dia, 10 mil. Em um dia, 10 mil declarações. A gente espera que esse ritmo se intensifique ainda mais no final de semana, quando os contribuintes têm aí a oportunidade de dispor de mais tempo, né, para confeccionar, preencher corretamente sua declaração, reunir toda a documentação e efetuar o envio da sua declaração. Quem deve declarar imposto de renda? O principal critério, né, que leva à obrigatoriedade de apresentar a declaração do imposto de renda é o fator renda. Né? Então, para este ano, quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65 anual, né, no ano base. Em torno de R$ 2.000 por mês. Por volta de R$ 2.000 por mês, né, durante o ano de 2012, acumuladamente, então, durante o ano de 2012, obteve essa renda total de R$ 24.556, né, ou mais, é obrigado a declarar o imposto de renda. Além desse, outros fatores também obrigam o cidadão a declarar, como também ter obtido rendas isentas ou não tributáveis superior a R$ 40 mil, ou ainda ser possuidor ou proprietário, né, ou de algum modo tenha tido a posse de bens em valor superior a R$ 300 mil durante o ano de 2012. Esse ano, né, delegado, a gente teve algumas mudanças em relação a essa questão da tributação e principalmente de gastos dedutíveis. Houve uma ampliação, a questão de gastos estéticos também passaram a contar. Isso aumenta um pouco, melhora também para o contribuinte, não é? Essas questões de gastos, a legislação, na verdade, em termos mais gerais, ela não tem mudado muito, né, em relação às deduções permitidas para o imposto de renda. Mas, de fato, algumas despesas médicas que geravam alguma espécie de controvérsia ou dúvida quanto à aceitabilidade ou não da dedução, de fato, já foram dirimidas e aceitas, e no próprio manual do imposto de renda já orienta, o próprio ajuda do programa já orienta nesse sentido. Quem ainda não juntou toda a documentação, faz a declaração incompleta ou espera os documentos para declarar mesmo depois do prazo? Perfeitamente. Isso é um ponto importante, já que o prazo aí já está se esgotando no próximo dia 30. Se o contribuinte eventualmente está com dificuldade de reunir toda a documentação e toda a informação necessária, é importante que de algum modo ele declare, aproveitando o prazo para tal, né, sem que ele venha a ter ônus em relação a eventual atraso ou não entrega da sua declaração. Logicamente, essas informações precisam ser complementadas, né, e ela precisa aí precisa espelhar exatamente a totalidade dos rendimentos auferidos durante o ano, bem como também as informações relativas a bens, aos gastos, né, que serão aproveitados como deduções legais na declaração do imposto de renda. Então é importante ele declarar, mesmo que não tenha os... Declara de algum modo, aproveita o prazo, depois é possível que haja uma retificação da sua declaração, e essa retificação ela pode ocorrer a qualquer tempo, dentro dos 5 anos previstos para o fisco atuar junto àquela análise da declaração. E aí, então, ele faz o complemento, a alteração, a correção dos dados que forem necessários. Lembrar sempre, alertar sempre, logicamente, que a Receita hoje possui um robusto
sistema de informações que permite uma série de cruzamentos, né? Então, se o contribuinte incidir nessa situação de apresentar a declaração de forma incompleta, corrija o quanto antes, porque há uma série de cruzamentos, parametrizações que a Receita realiza. O banco de dados é forte da Receita. O banco de dados, de O fato, Leão... aí tem sido um investimento forte, pesado da Receita em cruzamentos de informações e muitos Para evitar cruzamentos cair na malha eletrônicos. fina, é bom... Para ter evitar atenção. cair na malha fina, a Receita, inclusive, tem trabalhado numa linha de autorregularização, né? Então, o contribuinte, ele hoje tem a possibilidade de obter um código de acesso, em que ele tem aí uma comunicação segura com a Receita por meio do site, e a partir disso ele pode verificar a sua situação fiscal, pode verificar, por exemplo, como é que está o andamento do processamento da sua declaração, e o próprio sistema já retorna para ele ali os indícios do que ele deve buscar correção para que a declaração dele seja autorregularizada e autoliberada, se assim for possível. O Antônio diz assim, até o ano passado, minha esposa não trabalhava, então ela era a minha dependente econômica. Agora ela passou no concurso e vai também declarar. O que eu faço? Não pode haver uma concomitância entre ser dependente numa declaração, né, e declarar imposto de renda. Então, ou a esposa declara em separado, não é? E com isso faz a declaração da renda dela em separado, ou o esposo resolve levá-la como dependente para a declaração, mas ao mesmo tempo também fica com a obrigatoriedade de declarar a renda dela. Então ele tem que fazer as contas para ver exatamente se compensa. Normalmente é mais proveitoso que ela tribute, né, que ela faça a sua declaração de forma separada, até porque dependendo do rendimento, e o cálculo do imposto devido pode levar até uma eventual restituição da renda dela isoladamente, coisa que não aconteceria caso fosse em conjunto a declaração. Quem não conseguir, delegado, por um motivo ou outro, fazer essa declaração dentro do prazo, como é que pode fazer depois? Quais são os problemas que vai ter? A declaração ela é possível ser feita. Quem perde o prazo incide aí numa multa por atraso, né, nessa entrega. A multa hoje mínima é de R$ 165,74, e ela é calculada, em verdade, em função do imposto devido. Então, é 1% do imposto devido, limitado a 20% desse imposto, mas não podendo ser inferior a R$ 165. Então, fazer a declaração pode fazer a qualquer tempo, não é? E quanto a isso, o programa é disponibilizado no site da Receita Federal para download e transmissão. O professor Elivelson declara imposto de renda e no ano passado trabalhei com um contrato. Isso eu tenho que colocar também no meu imposto? Sim, a renda declarada é toda e qualquer renda tributável, né? Seja de trabalho assalariado, seja de prestação de serviço, seja, por exemplo, carteira de rendimento de aluguel, não. Carteira assinada ou não, né? Até mesmo doações recebidas. Então, todo esse conjunto de rendimentos que evidenciam disponibilidade jurídica ou financeira da renda é um fato gerador aí a ser declarado, informado na declaração do imposto de renda. E o Marcelo quer saber quem é isento de declarar? Quem se situou abaixo dessa renda que eu informei, né, de R$ 24.556, não precisa declarar imposto de renda, né? Além disso, existem outras situações de isenção que está previsto na legislação. Uma delas, por exemplo, é o provento de aposentadoria, pensão ou reforma decorrente de moléstia grave, né, ou doenças incapacitantes ou moléstia grave de um modo geral, por exemplo, é uma outra hipótese de isenção. Aquele que tem mais de 65 anos de idade também tem um limite de isenção que a gente diz que é em dobro, né? Esses R$ 24.556 a gente conta em dobro. Existem algumas séries de isenções previstas na legislação. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, pelas informações. Ok, só reforçando aí como um recado final, aproveitar ainda o prazo, ainda há tempo, os sistemas da Receita estão preparados para essa sobrecarga aí final, isso é previsível e a gente já tem isso previsto em mente, né? Lembrar também que já é possível enviar a declaração por meio dos dispositivos móveis, tablets e smartphones, então essa questão de eventualidades aí na vida da pessoa e tudo, eu acredito que a Receita deu um passo importante nesse ano ao disponibilizar, né, esses meios
de transmissão, que aí facilita, a pessoa está em viagem, deslocamento, não está no seu local de origem, ainda que não tenha as informações completas, fazer de algum modo aí a transmissão da declaração dentro do prazo para garantir o prazo. Obrigado. Nada. Vamos começar.